Vida Teológica. Agora é 12:07, que bom ter a sua companhia aqui em 96.5. Você que está no vidafm.com.br, no app Vida Play. A partir de agora vamos aprender mais da Palavra de Deus, de um jeito simples, direto e descomplicado, aqui no programa Vida Teológica. E você, anota aí, pega papel, caneta para você anotar a nossa aula de hoje. E você vai tirar suas dúvidas no segundo bloco do programa através do WhatsApp da Vida, 12997472010. Convido você também que está aí pelos 96.5 ou então vidafm.com.br ou app Vida Play para você acessar ou o Instagram ou o YouTube ou então o nosso Facebook Teológica Vida para você assistir ao programa de hoje. Pastor e professor Richard Godoy, tudo bem? Paz do Senhor, Simone, paz do Senhor, Flávia, demais ouvintes da Rádio Vida e os nossos alunos da Faculdade Teológica Vida. Queria manifestar a minha alegria, a minha gratidão a Deus pela oportunidade de estarmos mais uma semana aqui reunidos para aprender da Palavra de Deus, para construir teologia de uma forma interativa. Por isso a sua participação, né, o seu comentário, as suas perguntas, as suas dúvidas, elas são de fundamental importância para que a gente possa construir aí uma aula e uma programação interativa com você. Então convido você a já formular as suas questões, mandar os seus comentários, que no segundo bloco do nosso programa nós estaremos respondendo as suas dúvidas. E hoje, Simone, vamos falar de um assunto que eu acredito que alguns dos nossos alunos já estavam aguardando há algum tempo. Ah, com certeza. Fazem sempre pergunta acerca desse assunto, né? Sempre essas perguntas estão nas nossas matérias, nas nossas aulas, né? Então nós estamos falando sobre ensaios teológicos. E o que viria a ser os ensaios teológicos? São pensamentos de teólogos a respeito de algumas doutrinas fundamentais do cristianismo. Esses ensaios, eles se tornam consistentes a partir do momento que se tornam doutrinas de denominações, confissões de fé. E como nós terminamos o estudo sobre a soteriologia, que é a doutrina da salvação, quando falamos sobre essa importante e fundamental doutrina da nossa fé, que é a doutrina da salvação, existem alguns pensamentos que dividem opiniões, que cria aí uma celeuma, que cria aí um embate, um debate a respeito de como se processa a questão da soteriologia ou a doutrina da salvação. Dentre os vários pensamentos teológicos e soteriológicos, existem duas correntes que são muito fortes e que têm aí, desde o século XVI, trazido aí um grande embate, grandes discussões. E a nossa intenção aqui não é se assentar na cadeira nem da direita, nem da esquerda, e nem ter uma palavra definitiva sobre essa questão, porque seria muita presunção da minha parte, visto que esse debate, essa celeuma, ela já dura aí muitos séculos. E quais são esses dois ensaios teológicos a respeito da soteriologia? Quais são essas posições doutrinárias que são defendidas aí por academias, por igrejas, por confissões de fé, e foram até motivo de guerras no passado, que é de fato o calvinismo e o arminianismo. Lembrando que essas duas posições teológicas não esgotam, né, as linhas de pensamento filosófico e teológico a respeito do assunto, mas são as mais fortes, a mais conhecida e aquelas que geram mais dúvidas nos alunos e nos ouvintes. Então, desde o começo da nossa disciplina de soteriologia, quando vinha uma pergunta assim: uma vez salvo para sempre? As pessoas estão predestinadas a serem salvas e predestinadas para a condenação? Ou perguntas: o crente pode perder a salvação? Dessas naturezas, eu sempre respondi assim: olha,
Aguarda até o final da disciplina, porque nós vamos trabalhar esses pensamentos e aí você pode ter a resposta por si só. A semana passada nós falamos um pouco sobre a ideia predominante do pensamento arminiano. Então falamos sobre o facts, que são 5 pontos, né, defendidos pelo arminianismo dentro da soteriologia. Então ali nós falamos um pouco sobre quem foi de fato Jacob Armínio, o que foram os remonstrantes e a contra-argumentação que eles tiveram a respeito da dupla predestinação defendida por Calvino. Então o Facts foi uma elaboração dos remonstrantes, que eram de fato os discípulos de Armínio, e eles defendiam esses 5 pontos em contrapartida à doutrina calvinista, que falava sobre a dupla predestinação. Então nós falamos sobre esses 5 pontos do arminianismo na semana passada, e nessa semana a nossa ideia é falar um pouco sobre os 5 pontos do sistema soteriológico do calvinismo. Então, semana passada nós introduzimos também quem foi João Calvino. João Calvino permanece até os dias de hoje como uma das figuras mais importantes para a fé protestante, um grande reformador. Ele foi e é considerado um dos maiores teólogos que já existiram, e a influência do seu sistema soteriológico ou do seu sistema teológico ficou conhecida como o calvinismo. Embora o próprio Calvino rejeitasse essa ideia de calvinismo, esse apelido, né, esse rótulo, mas é como em qualquer rótulo, quanto mais você rejeita, mais ele vem sobre você. Então os discípulos de Calvino insistiram com essa ideia do calvinismo, e o seu sistema de fé ficou conhecido basicamente aí como fé reformada, sendo base da fé de vários países na questão protestante, como a Inglaterra, os Países Baixos, a própria Suíça, que foi aonde se desenvolveu, os Estados Unidos, parte também da África. Então a influência de Calvino para o protestantismo foi enorme. Ele permanece ainda hoje como sendo uma das figuras mais proeminentes da Suíça e da cidade de Genebra. Porém, o Tulip, né, que são 5 pontos calvinistas, não foram desenvolvidos pelo próprio João Calvino. O Tulip é uma contra-argumentação ao Facts, que foi de fato os 5 pontos defendido pelos arminianos. Teve ali no Sinódio de Dort uma contra-argumentação dos calvinistas em refutação, entre aspas, aos 5 pontos do arminianismo. Então nós vamos seguir hoje falando sobre esses 5 pontos. Então se você quiser anotar aí, né, a gente vai conversar primeiro falando quais são esses 5 pontos de uma forma panorâmica, e depois a ideia é explicando cada um deles ao passo que a gente for desenvolvendo a nossa aula. E qualquer dúvida que você tiver a respeito do tema, você pode ir nos enviando aí a sua pergunta. É claro que esse Tulip é um acróstico e as suas iniciais são em inglês. A nossa ideia aqui é trazer essa ideia em português e não em inglês. Por isso que o acróstico não combina com a tradução em português. O Tulip é um acróstico em inglês, né, na língua inglesa, onde ele foi concebido. Mas ele significa no seu primeiro ponto, e lembra que esse ponto também não está no arminianismo em ordem cronológica de acontecimentos, mas eles fizeram ali os pontos para encaixar no nome facts, que são fatos, né? O Tulip, ele segue uma ordem cronológica de acontecimentos. Então vou citar cada um deles, falar uma ideia central, e depois a gente entra em cada um deles de uma forma um pouco mais profunda. Então o primeiro ponto seria a depravação total.
Quem está acompanhando as aulas sabe que nós temos falado a respeito disso em algumas das nossas ministrações. Então a depravação total seria o quê? O resultado do pecado original que corrompeu, contaminou a raça humana com o pecado. Assim ela herdou uma natureza pecaminosa e corrompida que a depravou, tirando dela a capacidade por si só de fazer o bem, atingindo os padrões de Deus e de buscar por si mesmo a salvação, a conversão. Então isso basicamente é a depravação total. Então um homem depravado, uma mulher depravada, não tem a capacidade em si mesmo de escolher a Deus. Então não é o homem que escolhe a Deus segundo o calvinismo. Segundo o calvinismo, quem escolhe salvar o homem é o próprio Deus, porque o homem está morto em seus pecados e delitos e ele não tem poder por si só de escolher a Deus. Então eles têm o segundo ponto, que é a eleição incondicional. Eleição incondicional. A eleição incondicional funciona da seguinte forma: Deus, lá na eternidade, elegeu algumas pessoas para salvação. Ele escolheu pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia, um grupo de pessoas que ele iria salvar. E o que Deus levou em conta para escolher essas pessoas? Deus levou em conta somente a sua vontade, somente os seus desígnios. Deus não levou em conta nenhuma presciência, Deus não levou em conta nenhuma ação do homem, mas a sua eleição é incondicional. Deus não levou nenhuma condição humana para escolher. Ele escolheu pela sua vontade e pela sua soberania. É isso que prega o calvinismo. A eleição de Deus é soberana. Então lá na eternidade, Deus escolheu um grupo que ele queria salvar. A partir do momento que Deus escolhe um grupo que ele quer salvar, ele também escolhe um grupo em que ele vai deixar de salvar. Então, para demonstrar o seu amor, ele escolhe um grupo para salvar, e para demonstrar a sua ira e a sua justiça, ele escolhe um grupo onde ele não vai salvar. Então é isso que os calvinistas chamam de forma panorâmica, depois a gente vai aprofundar um pouquinho, de unconditional election, ou a eleição incondicional. Para essas pessoas que Deus escolheu lá na eternidade, que Deus elegeu, foi que ele enviou Jesus. Então quando Jesus vem aqui na terra e cumpre o propósito da salvação, quando ele cumpre o propósito da expiação, quando ele cumpre o propósito da cruz, não é por todo mundo. Jesus não vem para morrer por todos. Segundo o calvinismo, a expiação é limitada. Limitada a quem? Limitada àqueles que Deus escolheu lá na eternidade. Então Deus escolheu algumas pessoas na eternidade, e para essas pessoas que Deus escolheu, Jesus vem e morre e faz a obra da expiação. Então é o terceiro ponto, é a expiação limitada. Então vamos lembrar: depravação total, eleição incondicional, expiação limitada. E agora entramos no quarto ponto. Para essas pessoas que Jesus morreu, o evangelho vai chegar de alguma forma, a pregação vai chegar até elas, e elas não vão conseguir resistir. A graça que é oferecida, ela é irresistível. Então Deus também capacita, e eu vou usar um termo aqui, vou colocar entre aspas para você que está assistindo aí nas redes sociais. Para aqueles que Deus oferece a graça, eles não têm a opção de crer ou não crer, eles vão crer. A graça é irresistível. Então, segundo o calvinismo, aqueles que Deus escolheu lá na eternidade, que Jesus morreu, esses vão se converter. Porque quando chegar o evangelho, eles não vão ter a opção de dizer sim ou não. A graça é irresistível, eles têm uma questão fatal ou fatalista que vão levar eles a crer.
E o último ponto é a perseverança dos santos. Então, essas pessoas que Deus escolheu lá na eternidade, que Jesus morreu por elas, que a graça os alcançou, elas vão permanecer crendo até a eternidade. Quem garante que elas vão continuar na fé não são elas mesmas, mas quem garante é Deus. Então, nesse caso, não há como o crente se desviar, não há como o crente apostatar, não há como o crente virar as costas para Deus. Uma vez que eles foram alcançados com a graça irresistível, eles vão permanecer crendo até o final. Então, esse é o sistema soteriológico calvinista. Muito contestado pelos arminianos, porque coloca o homem dentro de um fatalismo. O homem não tem nenhum tipo de ação sobre a salvação, o homem não tem nenhum tipo de ação quanto à questão do pecado, ele está simplesmente dentro de um fatalismo onde Deus é o protagonista, ele é a causa e o efeito de tudo. Então Deus escolhe quem ele vai salvar, Deus providencia essa salvação, Deus faz com que as pessoas creiam nessa salvação e perseverem sendo salvas até o final. Então, mais ou menos, esta é a ideia do calvinismo tradicional. Então, eu queria ler algumas afirmações a respeito dessa fé. Para os calvinistas, a raça humana está perdida no pecado. Isso significa que está totalmente depravada, ao ponto de ser incapaz de responder qualquer oferta da graça de Deus. A depravação total implica em incapacidade moral de todos os homens, eles nascem assim, portanto são incapazes de fazer o bem, inclusive de se converter a Deus. Textos como João 6,44, Romanos 3, 1 a 23, 2 aos Coríntios 4, 3 e 4 e Efésios 2, 1 e 3 são usados como fundamento bíblico para essa afirmação. Um segundo conceito que é extremamente importante para os calvinistas é a soberania de Deus. Ele é soberano em seus atos e não deve nenhuma satisfação a ninguém. Ele é livre para fazer o que desejar. E nós, os homens, não estamos em condição de julgá-lo. A parábola dos trabalhadores da vinha é o fundamento básico para afirmar isso, onde o Senhor tem o poder de fazer o que quer. Está escrito lá em Mateus capítulo 20, no versículos 13 a 15, a conclusão da parábola é: porventura não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Outro argumento forte procede da passagem de Paulo em Romanos 9, 20 a 21, onde a resposta de quem reclama da injustiça de Deus. Então, para o calvinista, alguns falam assim: mas parece injusto, né? O fato de Deus escolher algumas pessoas para ir para o inferno e outras pessoas para a salvação. Parece que o homem está debaixo de um fatalismo e ele não pode ser responsabilizado pelos seus pecados nesta condição. E aí, os calvinistas usam esse texto aqui de Romanos 9, 21 para contra-argumentação. Quem és tu, homem, para discutir com Deus? Pode, porventura, o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o direito o oleiro sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Então, argumenta-se o seguinte: Deus é soberano, Ele é nosso proprietário, nosso criador, e Ele tem poder para fazer o que Ele quiser conosco, não tendo que dar satisfação dos seus atos para ninguém. Ele pode fazer um vaso para honra, outro para desonra. Pode pegar uma pessoa e escolher salvá-la, e outra não, segundo o seu propósito e a sua vontade, e assim não merece nenhum tipo de julgamento, porque o homem não está na condição de julgar a Deus. Então, eu vou terminar aqui para a gente poder ir para o intervalo com a questão da soberania de Deus, que fala, para o calvinismo, é a escolha que Deus fez de certas pessoas, em especial para receberem a vida eterna. Essa escolha depende exclusivamente
exclusivamente da vontade de Deus. É uma iniciativa divina, absoluta e incondicional, diferente do arminianismo que fala que Deus escolhe segundo o que ele vê. Então Deus, pela sua presciência, ele vê se a pessoa vai crer ou não, e segundo aquilo que ele sabe que a pessoa vai responder positivamente ao evangelho, ele escolhe. No calvinismo não, Deus escolhe porque ele quer, e o que ele usa para escolher é somente a sua vontade. Então nós vamos para o intervalo. Se você tem já perguntas a respeito, nós queremos respondê-las na hora que nós voltarmos, e aí nós vamos seguindo aí com a questão dos 5 pontos do calvinismo. Daqui a pouco você aprende mais no Vida Teológica. No Vida Teológica. Doze 99747-2010. Coloca a Vida na sua lista de contatos. WhatsApp da Vida. Não muda de sintonia. Vida FM. Hoje é um dia comum na vida de Ana na pré-escola. Ela está muito feliz porque seus colegas gostam do seu jeito carinhoso e alegre. O governo federal, por meio do Ministério da Educação, está lançando a nova Política Nacional de Educação Especial. A PNEE veio para tornar a educação mais inclusiva. Com a PNEE, o governo federal reforçará as parcerias para que os sistemas de ensino garantam o atendimento educacional especializado aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades ou superdotação. A PNEE foi ampliada, trazendo uma perspectiva equitativa ao longo da vida. Ela garante às famílias e ao público da educação especial o direito de escolher onde querem matricular, em escolas regulares inclusivas, escolas especializadas ou escolas bilíngues de surdos. Diretores, saibam como ampliar a equidade e a inclusão nas suas escolas em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Vida! Tá todo mundo ouvindo? Vida! Tudo de bom! Apareceu um vírus e mudou a forma de relacionamento. Mudou a forma de convivência entre as pessoas e o mundo. E a sua empresa? Está preparada para toda essa mudança? Sua marca está pronta para falar com esses novos clientes? A agência Chairo está pronta para atualizar os seus negócios. Solicite uma consultoria gratuita de marketing digital com os especialistas da Chairo e prepare-se para vender como nunca. Chairo, especialista em potencializar vendas. Ligue Chairo 11 98274 5116 ou acesse chairo.com.br. facebook.com/Eu Tô Na Vida. É só curtir e compartilhar. Com essa história de fake news se espalhando, muita gente vem me perguntar: Átila, como que eu faço para identificar o que é fato e o que é fake? Por isso eu resolvi preparar uma espécie de tutorial com passos do que você pode fazer. Primeiro passo: desconfie. Quando chega uma notícia, principalmente se for uma notícia das mais impactantes, procure saber de onde veio. É algum site conhecido ou um site oficial que publicou aquilo? Saiu nos principais veículos de comunicação? Segundo passo: confira sempre. Existem plataformas profissionais feitas para checar o que é fake e o que é fato. Dá uma olhadinha lá para cortar o caminho. Terceiro passo: é fato ou é opinião? Não tem nada de errado, não há nada de mal em compartilhar uma opinião honesta, só não pode confundir com fatos concretos. E quarto passo: se é verdade, compartilhe. Compartilhar informação e conhecimento é sempre positivo. O que não se deve fazer é ofender ou espalhar mentiras. Combinado? O biólogo Átila Yamarino não cobrou cachê para participar desta campanha. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Música boa! Toca na vida! Sem publicidade, a garrafa da Coca-Cola seria só uma garrafa. Pense nisso e anuncie a sua marca aqui, na Vida. Ligue 12 99665-2277. Vida FM. Vida. Meu nome é Camila Pitanga e eu sou atriz, mãe e cineasta. Eu sou a Tyler e luto pelas mulheres trans. Sou Priscila Parapoto, líder indígena. Nina Silva, criadora do movimento Black Money. Eu sou Vivi Duarte, empreendedora social. Quando mais mulheres tomam decisões, mais escolhas são feitas a partir da nossa visão. Isso é democracia. Mais mulheres na política. A gente pode. O Brasil precisa. Justiça eleitoral.
a justiça da democracia. Camila Pitanga não cobrou cachê para participar dessa campanha. A vida é tudo de bom. A vida voltou com Vida Teológica. E é tudo de bom aprender mais da palavra do Senhor, né? E você quer aprender ainda mais? A gente tem 1 hora de aula, mas você quer muito mais ainda. Então o Guilherme tá chegando com um recado muito especial para você que quer aprender mais da palavra de Deus. Porque olha, mês de novembro, mês de Black Friday, tem também Black Friday lá na Faculdade Teológica Vida. Não é mesmo, Guilherme? Exatamente, Simone. Esse mês nós estamos com uma promoção incrível. Porque na verdade, Simone, um irmão realizando a matrícula hoje no curso avançado em teologia, até 3 irmãos vão poder estudar no mesmo material. E é super bacana, Simone, porque vai ter acesso ao AVA, que é o ambiente virtual do aluno, para fazer as suas avaliações sem custo nenhum. Vai ter o suporte dos nossos professores através do grupo exclusivo dos alunos no Telegram, para poder tirar todas as dúvidas. E o legal é que no final do curso, todos os 3 irmãos vão receber o seu certificado do curso avançado em teologia. E o incrível desta grande oportunidade, Simone, é que nós estamos facilitando o investimento do curso até em 12 vezes no cartão de crédito, viu, Simone? Realmente é para facilitar o máximo possível para os irmãos estudarem a palavra de Deus. Então anota agora o nosso telefone e manda uma mensagem de WhatsApp que nós vamos estar aqui de plantão para poder te atender. O telefone é 11 933 55 6677. 11 933 55 6677. Mas Simone, essa grande bênção não para por aí, tá? Porque eu chorei bastante pro pastor Cláudio e ele cedeu desta vez também para os irmãos que realizarem a matrícula no curso básico. Então, quem realizar a matrícula no curso básico vai poder convidar mais um irmão para estudar junto, sem pagar absolutamente nada. Mas aí você me pergunta, também vai ter direito ao certificado? Vai também receber o certificado. Todos vão ter todos os acessos, tudo direitinho, sem pagar absolutamente nada. E ainda vai a Bíblia de presente, viu, Simone? E vamos facilitar o básico até em 6 vezes no cartão de crédito também. Ah, mas eu não tenho cartão. Faz contato conosco que nós vamos ajudar, tá bom? Não vai ficar sem estudar a palavra de Deus por questões burocráticas. Pode fazer contato conosco no telefone 11 933 55 6677 e faça sua matrícula na Faculdade Teológica Vida. Ah, mas você não anotou o telefone? Então anote aí, 11 933 55 6677. 11 933 55 6677. E vem estudar com a gente, estudar teologia com a Faculdade Teológica Vida. Vida Teológica, só a vida tem. Vamos continuar com nossa aula de hoje e, claro, agora tirando as suas dúvidas. Você que não mandou a sua pergunta, fica à vontade. 12 99747 2010. Chegou por aqui perguntas, pastor, e também recados. É bom os recadinhos dos nossos ouvintes, né? São excelentes, Simone, porque eles contribuem para aquilo que nós estamos estudando. Então, a sua participação, o seu comentário, o seu testemunho, também a sua dúvida, o seu questionamento enriquecem a nossa programação e fazem com que ela se torne mais interativa. A nossa ideia é levar a teologia próximo a você. Então, como é que estamos de perguntas, Simone? Vamos aos recados primeiro. Vamos aos recados, né? Então. O Rufus Godoy diz, boa tarde especial para as meninas, Simone e Flávia. Não fique com ciúmes não, hein, pastor? Não, elas são muito queridas e fazem a engrenagem andar aqui da rádio, né? Sem ela, com certeza nós não teríamos essa ação aqui. Então, são muito queridas
e merecem a saudação e o carinho dos ouvintes. Obrigada, viu, Rufus? Boa tarde pra você também, bom fim de semana. A Tânia Leico, como ainda não almocei, então bom dia, na graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Então, bom dia pra você, Tânia. O Misael Henrique Silva, de Itaquera, em São Paulo, diz: a paz de Deus, Simone Rodrigues e pastor Richard Godoy. Estou aqui na hora do almoço e aprendendo sobre os 5 pontos do calvinismo. Parabéns, professor, pela bela explicação. Então, para você que está almoçando, né, Misael? Boa tarde. A Jacira de Jacareí: alô, Rádio Vida, estou ligada na aula, porque a vida é tudo de bom. Josias também mandando um abraço para todos aqui da rádio. A Érica Salles, ela diz: oi, a paz do Senhor. Engraçado, quem crê na predestinação nunca diz que ele não foi escolhido. É sempre o outro que não foi escolhido. Uma vez eu ouvi uma explanação a respeito de uma pessoa que perguntou: pastor, mas se eu não fui escolhido, o que eu faço? Ore para que você tenha sido escolhido. Então torça para que você tenha sido escolhido, porque segundo essa ideia do calvinismo, essa eleição, essa escolha depende de Deus, e para nós resta somente essa sorte, né? Ou essa bênção de ter sido ou não escolhido para ser salvo por Deus. Então realmente é uma pergunta, é um comentário interessante. O Joseval diz: paz e graça, pastor Richard Godoy e irmãs. A paz para você também, Joseval. O Rufus Godoy faz a pergunta agora: o que possibilita as ramificações teológicas, por exemplo, calvinismo, arminianismo, milenista e etc.? Olha, irmão, a questão dos pensamentos, dos ensaios teológicos a respeito das doutrinas, elas advêm da leitura que cada linha, que cada teólogo faz a respeito de textos bíblicos ou de pensamentos a respeito dos textos bíblicos. Quando nós tratamos especificamente, né, desses dois temas que você colocou, que é a soteriologia e a escatologia, parece que nós vamos ter sustentação bíblica para apoiar as duas ideias, tanto do calvinismo quanto do arminianismo. Tanto é que na introdução inicial que nós falamos na última semana, nós apelamos para o fato de que não se explica essas correntes teológicas negando uma e desmentindo uma e apoiando a outra, porque parece que a Bíblia tem sustentação para as duas ideias. Por isso, um exame mais detalhado das Escrituras, não ter rótulos ou títulos de nenhum tipo de posição, seria, na minha humilde opinião, uma melhor forma de nós compreendermos a questão da soteriologia. Quando você fala sobre escatologia, que é milenismo, pré-milenista, amilenista, o que acontece é que quando nós tratamos de realidades que nós não conhecemos, que é o futuro, fica muito difícil a gente ter uma ciência exata. Então, as verdades escatológicas, elas ainda são abstratas porque tratam de realidades que a gente ainda não tem dimensão de conhecimento. Mas existem algumas certezas em escatologia e muitas dúvidas, e essas dúvidas nós vamos conhecer só ao ponto de que elas forem acontecendo, assim digo na minha humilde opinião. O Paulo Rogério Cascardi, ele diz: fora as institutas, tem outras literaturas que o senhor recomenda sobre calvinismo? Na verdade, essa ideia de calvinismo, né, é uma ideia dos discípulos de Calvino. Porém, há muitas literaturas de Calvino que são de excelente leitura, e eu recomendo muito, principalmente os comentários bíblicos de Calvino a respeito dos livros bíblicos do Novo Testamento. São comentários enriquecedores, né? Calvino, ele tinha uma didática e uma dinâmica muito grande para escrever. Ele é de fato um erudito, de uma leitura fácil, profunda. Então todos os livros que ele faz os comentários sobre
livros bíblicos, por exemplo, comentário de Romanos, comentário de Gálatas, de Efésios, Coríntios, Hebreus, são literaturas de Calvino excelente, que você encontra hoje por serem literaturas muito antigas, com um preço muito acessível, mas é com certeza uma literatura muito atual, eu recomendo. As institutas são as mais famosas, as institutas da religião são as mais famosas, e eu acredito que para alguém se denominar calvinista, precisa ler primeiro as institutas de Calvino. O Elias Alves diz: se Deus sabia que Adão iria pecar pelo fato de ter sido predestinado, por que Deus o instruiu a não comer da árvore da ciência do bem e do mal? Olha, na verdade, quando nós pegamos a visão calvinista, a gente vai ter a ideia de que Deus não só previu, mas ele pré-ordenou tudo o que aconteceria. Então, a queda também foi decretada por Deus. Existe aí dentro do calvinismo uma divisão entre infralapsariano e supralapsariano. Essas palavras, né, são bem complicadas, mas aonde Deus ou determinou a salvação dos homens antes da queda de Adão, ou determinou a salvação dos homens depois da queda de Adão. Mas dentro de uma visão calvinista, Deus também determinou a queda. Dentro de uma visão arminiana, Deus sabia da queda, mas por amor àquelas criaturas livres e com possibilidade de decisão moral que ele ia criar, ele as criou mesmo assim, mesmo sabendo da possibilidade e mesmo sabendo que eles iriam pecar. Tem também de Alagoinhas, na Bahia, o Joseval perguntando: Pastor Richard, existe subsídio bíblico para essa escolha de Deus para a salvação? Essa graça é irresistível? Olha, irmão Josival, existe sim. De fato, todas as colocações dos 5 pontos, tanto do arminianismo quanto do calvinismo, se baseiam em textos bíblicos. O que existe é uma hermenêutica diferente entre as duas escolas. Então, a escola calvinista interpreta da forma como nós aprendemos hoje, que Deus soberanamente escolheu alguns para a salvação, levando em conta absolutamente a sua vontade, o seu desejo, quem ele quis. Então, Romanos 9 é um subsídio bíblico para isso. Efésios capítulo 1 e 2 é um subsídio para isso. Porém, o arminianismo interpreta que Deus sim escolhe, predestina, mas segundo a sua presciência, ou seja, Deus leva em conta o conhecimento que ele tem de se uma pessoa vai crer ou não, e segundo essa presciência ele escolhe e traça um destino prévio. Essas ideias, ambas têm subsídio bíblico. Aí você pode me perguntar: qual é a verdade fundamental? É difícil a gente cravar uma verdade absoluta. Então, é difícil a gente falar, é isso. Me parece mais compatível com o caráter de Deus, com quem Deus é. Deus não ser um Deus fatalista, que tira do homem qualquer possibilidade de escolha e assim mesmo o condenando. Então eu tenho mais simpatia dentro dessa interpretação soteriológica a respeito da predestinação, a presciência, que Deus predestina sim, porque essa é uma verdade bíblica, mas segundo a sua presciência. O Sérgio Diniz diz: olá, paz, pastor Richard e missionária Simone. Quantas divergências entre arminianismo e calvinismo, podemos dizer que no fim há um equilíbrio ou uma balança entre as divergências, tendo em vista que muitos pontos não são comprovados cientificamente? É em tese um ato de fé? Olha, na verdade existem aqueles teólogos que são mais liberais, que entendem que essa é uma matéria de dificuldade de interpretação e que entendem que as duas matérias
tem fundamento bíblico e teológico. Embora algumas correntes abracem uma linha, respeitam de forma bíblica a outra, que é o meu caso, né? Eu acredito que as duas escolas têm uma sustentação bíblica e nenhuma delas esgota o assunto. Por quê, meu querido irmão? Porque nós tratamos de coisas divinas. Nós tratamos das coisas de Deus. Quem é o homem para que queira ter o domínio, a patente do pensamento e da ideia de Deus? Nós temos o que o texto bíblico nos revela. E essa revelação, ela dá sustentação para as duas ideias em alguns momentos. Então eu acredito que deve haver um respeito para as posições divergentes. Assim eu tenho caminhado e assim eu acredito que seja o melhor caminho para a gente entender essa questão. No final das contas, irmãos, arminianos e calvinistas concordam que a salvação é somente pela fé em Jesus Cristo, que nós devemos nos arrepender e crer em Jesus como nosso Senhor e Salvador, e eu acredito que isso é suficiente para nos unir e não para nos separar. Tem aqui a pergunta do José Alves, que mandou um áudio pra gente. Ele é lá de São José dos Campos. A paz do Senhor, pastor e professor. Eu sou José Alves aqui de São José dos Campos. Eu queria fazer uma pergunta. Por que essas duas diretrizes da salvação? Porque Deus é um só. E Ele, quando fez o homem, Ele fez o homem para ser salvo. E não deixou dúvida, porque a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Por que isso fez isso? Realmente, meu querido irmão, nós deveríamos simplificar e não complicar as coisas. Deus é simples e o caminho da salvação também nos parece simples. Se você ler João 3,16, Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é necessário para sermos salvos? Nos arrependermos dos nossos pecados, reconhecer que Jesus Cristo é o suficiente e único Salvador e segui-lo como Deus e Senhor. Agora, a teologia é o homem tentando entender Deus, tentando explicar a Deus, e dentro dessas filosofias de pensamento vão haver divergências de conclusões. Então, Deus é muito claro na sua palavra a respeito do caminho da salvação, e eu acredito, meu irmão, que nisso não há nenhum tipo de dúvida. Agora, como se processa a salvação, como os homens entenderam o caminho em qual ela acontece, aí é o homem tentando explicar os desígnios de Deus, e aí é complicado. A Érica também pergunta o seguinte, se realmente há predestinação, então para que o livre-arbítrio? Érica, se há realmente predestinação da forma como é colocada por algumas linhas do calvinismo, não existe de fato livre-arbítrio. Tudo o que de fato está acontecendo já foi pré-determinado e pré-ordenado por Deus, e nós só estamos cumprindo os decretos de Deus. Então tudo está decretado por Deus. Então o livre-arbítrio seria só uma ilusão da nossa percepção de vida, mas nós estamos com um destino traçado, que é um destino fatalista, na qual nós não temos o arbítrio de mudar. Então, se de fato existe predeterminação, como explica uma linha, uma vertente do calvinismo, então de fato não existe livre-arbítrio. Livre-arbítrio seria uma ilusão. Você assistiu o filme do Matrix? Então seria mais ou menos aquela ideia. O Elias Alves pergunta, se todo mal acontece na Terra, na humanidade, como entender que Deus não é o criador do mal? A grande oposição de John Wesley à doutrina de Calvino era justamente essa, meu irmão Elias. Se Deus pré-ordenou e pré-determinou tudo o que vai acontecer,
Se Deus decretou tudo o que acontece, então existe um único pecador no cosmos ou no mundo. E esse pecador é Deus, porque Ele é o autor e Ele é quem decretou todas as coisas, inclusive o mal. Já no arminiano, e quando eu digo algumas correntes, porque nada disso é unânime, tá bom? Existem divisões dentro do calvinismo, existem divisões dentro do arminianismo. Já no arminianismo, Deus seria o autor do mal, não no sentido de autor direto, onde ele projetou, ele arquitetou e ele executou. Deus seria o autor do mal de uma forma indireta, porque ao permitir criar pessoas morais com capacitação de escolha, com capacidade de escolha, Deus permitiria que o mal acontecia. Ele deu a possibilidade do mal acontecer, mas ele não o planejou, ele não executou, ele não foi o autor direto do mal dentro dessa visão arminiana clássica, mas ele possibilitou que o mal acontecesse quando ele criou seres morais com capacidade de escolha. O Sérgio Diniz diz assim: esse quarto ponto, me parece que Deus criou robôs e os programou para o fim que ele mesmo destinou. Muito estranho, não? Ela entra dentro de algumas religiões fatalistas, né? Você estudar, tem algumas religiões que elas são fatalistas. Então, o homem, a terra, simplesmente cumprem um desígnio, cumprem um propósito pré-estabelecido e não há nada que o homem ou alguém possa fazer para modificar esse destino. Tudo já está pré-determinado. E dentro de uma visão clássica arminiana, Deus criou o homem com capacidade de fazer escolhas, com capacidade moral, por isso que ele criou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se Deus não desse ao homem a capacidade de escolher entre o bem e o mal, ele não seria nada mais do que simplesmente um robô. Agora, também os arminianos acreditam que depois da depravação total do pecado original, a capacidade, o arbítrio do homem foi comprometido. O André pergunta o seguinte: então o próprio Deus tira a ação do Espírito Santo da crucificação? Imagina você suportar tantas coisas e não ser salvo. Na verdade, sim. Se eu compreendi bem a pergunta, ela não me pareceu muito clara. Que o irmão está falando sobre a ação de Jesus na crucificação. Não, de fato, dentro da perspectiva calvinista, Jesus ele vem e ele morre por aquelas pessoas que Deus elegeu na eternidade. Pela ação, pelo Espírito Santo, o plano de Deus será 100% bem sucedido, porque, vamos supor, só estou dizendo, Deus escolheu 1 bilhão de pessoas para salvar lá na eternidade. Jesus vem e morre por essas 1 bilhão de pessoas. O Espírito Santo vai levar o evangelho através da igreja, através da pregação para essa 1 bilhão de pessoas. Todas elas vão aceitar e todas elas vão ser salvos. Então, dentro de uma perspectiva calvinista, o plano de Deus ele é 100% bem sucedido, né? Certo, e o Maurício de São José dos Campos, ele fala o seguinte: não creio na predestinação, porque anularia o sentido do evangelismo. De fato, essa é uma argumentação arminiana a respeito da questão do calvinismo. Se de fato Deus já predeterminou ou predestinou quem vai ser salvo, o impulso do evangelismo seria enfraquecido, porque Deus, na sua soberania, seria capaz de fazer com que essas pessoas que ele elegeu viessem a conhecer o evangelho de qualquer forma. Os calvinistas eles têm uma dificuldade, e é uma dificuldade latente, de explicar a liberdade do homem com a soberania de Deus. Então, segundo eles, a soberania de Deus não isenta o homem da sua responsabilidade. Então, o homem vai ser responsável pelas suas ações, mas essas ações já estão debaixo da soberania de Deus. É um casamento muito difícil de se explicar. Porém, uma resposta mais simples seria assim: bom, Deus sabe quem vai ser salvo. Eu não sei. Então, a minha responsabilidade é pregar o evangelho para todos.
Quem Deus elegeu vai ser salvo. Então essa é a parte de Deus. A minha responsabilidade humana é pregar para todos. Então, de fato, isso não nega a ideia calvinista de evangelismo. Ele vai pregar para todas as pessoas e aqueles que Deus escolheu soberanamente vão ser escolhidos para a salvação. O pregador não tem esse poder de saber quem. Então ele prega para todos com igualdade, na esperança de que ele atinja aqueles que Deus já elegeu para a salvação. Bom, o Maurício, ele diz: as aulas são muito boas. Joseval diz: amém, amém, verdade, pastor. Deus é superior a toda a visão humana. Sola Cristo, sola fide. Bom, chegamos ao final de mais um programa. Vamos fazer aquele resumo rapidinho de tudo que a gente ouviu hoje? Foi uma alegria muito grande falar desses temas que são complexos, que não são fáceis, né? Por isso que essa discussão perdura há tanto tempo. Hoje nós falamos sobre os 5 pontos principais da salvação, o acróstipo TULIP dentro do calvinismo. Seriam 5 pontos do calvinismo, Simone. Então eu queria relembrar aqui com os irmãos quais são esses 5 pontos, trazendo eles para o português, tá? Primeiro ponto: depravação total. Eleição incondicional, não depende de nada, somente da vontade de Deus. Expiação limitada, ou seja, Jesus morreu por aquele grupo de pessoas que Deus escolheu na eternidade salvar. Graça irresistível para essas pessoas que foram escolhidas por Deus. É impossível resistir à graça. E a perseverança dos santos. Uma vez que essa pessoa veio a crer no Evangelho, a graça, Deus vai sustentar ela crendo até o final. Então não é possível que ela caia da graça, que ela aposte ou que ela perca a salvação. Então o TULIP são aí os 5 pontos do sistema soteriológico calvinista. E eu quero agradecer a Simone, a Flávia, a todos os ouvintes, todos os nossos alunos, dizer que a semana que vem estaremos aqui novamente para iniciar uma nova matéria, a pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, que é uma matéria apaixonante, maravilhosa, e eu te espero aqui na próxima sexta-feira, em nome de Jesus. Pastor, obrigada pela maravilhosa aula. Até a próxima sexta, então. Um abraço a todos, que Deus abençoe, fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E na segunda-feira tem mais uma aula com o pastor e professor Fabrício Costa. Não perca, hein? Você ouviu Vida Teológica, de volta segunda ao meio-dia. O coronavírus obrigou as pessoas a se distanciarem, mas não podemos abandonar pacientes extremamente vulneráveis a vírus, as crianças e jovens com câncer do Hospital GAC. O hospital está trabalhando com força redobrada, equipamentos de proteção e produtos para higienização mais caros e com menos dinheiro de doações. Agora, mais do que nunca, sua ajuda não pode parar. Doe agora mesmo. O melhor remédio contra o câncer é sua generosidade. GAC, Vale do Paraíba. O som que é tudo de bom. Vida! Ore pelo Brasil, para que Deus incline os ouvidos, sare nossa terra e nos livre do mal da corrupção, para que tenhamos paz e prosperidade. Ore pelo Brasil, pois do céu virá resposta e transformação do nosso país. Um novo tempo, uma nova história para o Brasil que sonhamos. Ore pelo Brasil, pois é tempo de orar, é tempo de avivamento, é tempo de recomeçar. Deus é fiel e nos ensina que a oração feita